Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube, ao podcast, os dois com o nome de Romana. Siga a gente nas redes sociais, a descrição está sempre no episódio do podcast, está sempre no vídeo no YouTube. Siga nas redes sociais para vocês saberem, as novidades sempre que estão para vir por aí. Vamos falar hoje a respeito de microempreendedor individual e situações muito específicas em que cabe a cobrança de alguns tributos, que ele é o contribuinte responsável, o contribuinte substituto. Então, em relação ao microempreendedor individual, a gente tinha falado que os tributos que ele paga são INSS, ISS e ICMS. Mas temos algumas situações especiais. Por exemplo, se um MEI pega empréstimo, o banco vai descontar dele o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativas a tributos ou valores, relativa a títulos ou valores mobiliários? Sim, o MEI não é isento de IOF. Então, se ele pegar empréstimo, ele vai pagar IOF como todo mundo. Se o MEI fizer uma importação, seja de produto ou de serviço, ele vai pagar imposto sobre importação? Sim. Por quê? Não é porque ele é MEI que ele vai ter isenção. Então, ele quer trazer celulares para vender aqui no Brasil. Ele quer trazer roupas, joias, perfumes, não importa. Vai pagar imposto de importação como todo mundo. Apesar dele ser um microempreendedor individual, ele vai pagar. Se o que ele vende, o que ele exporta, tem incidência de imposto sobre exportação, ele também vai pagar esse tributo, tá? De imposto sobre exportação. Então, na verdade, a importação e exportação não depende do regime tributário da empresa. Importou, vai pagar, exportou, vai pagar. Não importa qual é o seu regime, qual seja o seu regime tributário. Você vai pagar imposto sobre a propriedade territorial rural, é o imposto que substitui o IPTU nas atividades rurais. Então, se você tem uma atividade rural, você vai pagar o ITR normalmente. Vai pagar aí, eu sou MEI, tenho uma aplicação financeira no nome do meu MEI na conta bancária do MEI. Tem uma aplicação financeira lá, rendeu, você vai resgatar, tem incidência de imposto de renda. Não há imposto de renda sobre o faturamento do MEI, mas se o MEI tem aplicação financeira, vai ter sim o pagamento, o desconto de imposto de renda retido na fonte, tá? Se o MEI tem um imobilizado, ele tem um computador que valia R$2.000, ele vendeu por R$2.200, ele teve um ganho de capital de 200. Então, sobre esse ganho de capital, ele vai pagar imposto de renda. Então, se o MEI tem um imóvel e vendeu o imóvel com lucro, vai pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Se o MEI tem funcionário, vai pagar o FGTS do funcionário. Se o MEI tem funcionário e ele desconta o INSS do funcionário, ele tem que pagar esse INSS que foi descontado do funcionário. Então, e o imposto de renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas? Também vai ter a incidência, tá? Também vai ter incidência no caso do MEI. Se eu tiver aí importação de bens ou de serviços, cabe PIS e PASEP importação, cabe COFINS importação, cabe IP importação. Novamente, se eu importei ou exportei, vou pagar os tributos sobre a importação como todo mundo, tá? ICMS nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, ele é um substituto, vai pagar, seja no desembaraço aduaneiro, seja no DIFAL, que é o diferencial de alíquota, ele vai pagar esse ICMS. Porque o ICMS não é dele, ele está descontando de outras pessoas. Importou um serviço, vai pagar ISS importação, tá?
taxa de licença de funcionamento, fiscalização de estabelecimento, de controle, fiscalização ambiental, vai pagar essas taxas, tá? Não quando iniciar a atividade, mas a cada ano, quando precisar renovar, vai pagar essas taxas como todo mundo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos tributos que o MEI precisa estar atento, porque ele vai ter que recolher esse tributo. Então, por que eu falo que isso é importante? Porque às vezes tem pessoas que acham que é só pagar a guia do MEI e acabou. Ela não tem mais obrigação nenhuma, que está tudo isento, porque ela é MEI. E não é assim que funciona. Então, a intenção de fazer essa série de episódios sobre o MEI é alertar você sobre o que as obrigações que o MEI tem, os direitos que o MEI tem, as vantagens que o MEI tem e você ser um empreendedor consciente. Lembre-se sempre, empreendedor envolve obrigações e direitos. É uma responsabilidade muito grande. MEI não é brincadeira. Algumas pessoas acham que é só abrir um MEI e que não vai dar problema nenhum. MEI não é brincadeira. Então é importante que você saiba quais são as suas obrigações e, claro, também os seus direitos. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal, siga no podcast, continue ouvindo a gente, divulgando para as pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.